Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais este momento e por mais esta noite. Podemos estar, Deus, na tua presença. Pai, a tua igreja está aqui, nós estamos aqui. Esse é o segundo dia desta campanha e cremos que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para operar. Então fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com os teus servos, para que todos que aqui estão venham sair deste lugar abençoado em nome de Jesus. Amém? Os irmãos pode tomar o seu assento, continue adorando, continue exaltando e continue engrandecendo ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Esta campanha, irmãos, a qual nós estamos aqui, nos fala sobre um versículo bíblico. Por que um versículo bíblico? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso manual de regra e de fé. Então, aquilo que está escrito para nos abençoar, para nos transformar, para fazer coisas grandes e coisas maravilhosas em nossas vidas. Entenda uma coisa, Deus, Ele pode fazer o que? Todas as coisas em nossas vidas. Mas então o que nós precisamos fazer é confiarmos. E essa é uma grande dificuldade do homem, confiar naquilo que Deus, Ele pode fazer. Porque muitas vezes confiamos naquilo que nós podemos fazer. O homem confia que no final do mês vai ter o seu salário, o aposentado vai ter a sua aposentadoria, o que tem uma casa de aluguel vai ter o seu aluguel, quem emprestou vai receber, isso e aquilo. E é por isso que é interessante quando nós falamos sobre fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando confiamos, é quando que pela lógica humana eu não consigo fazer, eu não posso fazer e eu não tenho para fazer. Mas pela fé digo, mas eu tenho Deus que pode fazer. Mas eu tenho Deus que pode cuidar de mim. Eu tenho Deus que pode fazer todas as coisas. E eu creio que você está aqui nesta noite porque você acredita que este Deus, o que Ele pode fazer na sua vida. E é por isso que estamos nesta campanha, porque temos uma certeza: aquilo que eu não posso fazer, Deus, Ele pode fazer. Entenda que eu e você somos seres limitados, temos as nossas limitações, podemos chegar até um tanto, podemos fazer até um tanto, podemos ir até um tanto. Nós nos cansamos, nós nos fatigamos, mas nós servimos um Deus que não se cansa e não se fatiga. Servimos a um Deus que está a todo tempo pronto, preparado, as mãos estendidas em nossa direção para nos salvar. O que eu quero que você entenda nesta noite, que este Deus, Ele está aqui. E Ele pode fazer o que? Todas as coisas pela minha vida e pela sua vida. Eu creio que nesta noite, o Senhor, Ele pode te alcançar. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está buscando. Mas o Senhor, Ele sabe. E Ele manda dizer para você que nesta noite Ele vai te alcançar. Ele vai alcançar a sua vida. É por isso que eu gosto deste versículo, a qual nós acabamos de ler aqui em Isaías 43, 26, que diz:
faze-me lembrar. Faze-me lembrar. Ou seja, a Bíblia diz assim que quando o povo de Israel, o povo de Judá, estava em cativo em Babilônia, quando estava chegando perto dos 70 anos, Daniel ele começa a orar e diz: Senhor, lembra que o Senhor prometeu que depois de 70 anos o teu povo iria voltar. Entenda que Daniel ele não estava orando por aquilo que ele queria que o povo recebesse. Ele estava orando por aquilo que Deus prometeu que já iria fazer para o povo. Aquilo que Deus disse: eu vou fazer. E muitas vezes as nossas orações é de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus ele tem tanta promessa escrita aqui para nós, mas quando nós vamos pedir, nós não lembramos de nenhuma delas. Não lembramos de nenhuma delas. A Bíblia diz a primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 14. Este é um versículo que todas as vezes que eu vou orar, eu cito ele. E ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, em Deus. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve e nos atende. Então entenda que João ele está dizendo: essa é a confiança que eu tenho. Qual confiança que eu tenho? Que eu posso pedir alguma coisa segundo a vontade minha? Não. Segundo a vontade de Deus para a minha vida. E sabe o que eu preciso descobrir todos os dias? A vontade de Deus para a minha vida. Porque as pessoas estão vivendo dias que elas não sabem mais o que fazer, aonde ir, que elas não sabem mais a quem recorrer, que elas não sabem mais que decisão tomar. Sabe por quê? Porque elas esqueceram qual é a vontade de Deus para a vida deles. E aonde eu encontro a vontade de Deus para a minha vida? Na palavra. Está escrito aqui. Aleluias. Está tudo aqui. Mas é que muitas vezes em uma oração, em um pedido, em uma campanha, eu peço o que eu quero receber, mas eu nunca peço o que Deus prometeu que ia me dar. Medita aí. Se é que na sua oração você pede o que você quer receber, ou você pede o que Deus prometeu que já ia te dar. Sabe o que você faz? Apenas lembra Ele. Apenas tem confiança e diz: eu vou pedir, porque eu já sei que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou pedir, porque eu sei que é o que Deus já falou que ia fazer na minha vida. O que falta muitas vezes para o ser humano são as suas certezas e as suas convicções. Porque muitas vezes nós queremos ajudar tantas pessoas e esquecemos de nos ajudar. Se preocupamos com tantas pessoas e esquecemos de nos preocupar com nós.
E nós vemos que a palavra de Deus, o que ela está dizendo? Procura me lembrar, entremos em juízo. Lembra o Senhor? Qual é a vontade dEle? E Ele é poderoso para fazer aonde? Na sua vida. Entramos junto que em juízo. Comece a demonstrar para Deus. E comece a dizer: Senhor, o Senhor poderia. Senhor, a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Começa a entrar em juízo com Ele. Quando você for orar, não peça o que você quer receber, peça o que Ele prometeu que iria fazer na sua vida. Começa a apresentar. Começa a dizer: Senhor, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu posso. A tua palavra diz que eu posso. É que muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Esquecemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Por que nós esquecemos? Porque em algum momento, em alguma situação, eu quero viver a minha vontade. Eu quero viver os meus desejos. Eu quero viver as minhas paixões. E eu quero viver aquilo que eu acho que é certo para mim. E nós esquecemos que essa palavra é um manual de regra e fé para todos nós. O caminho para nós irmos para o céu não está fora da Bíblia. Está na Bíblia. O caminho para nós prosperarmos não está fora da Bíblia, está na Bíblia. Mesmo que alguns dizem que não precisa dizimar mais, mesmo que alguns dizem que não precisa ofertar mais, mesmo que alguns dizem que Deus não precisa de dinheiro, mesmo que alguns dizem que não precisa, e muitas vezes sabe o que eu faço? Eu esqueço o que a Bíblia diz e começo a dar ouvido o que as pessoas dizem. Mas quem vai me fazer prosperar? As pessoas ou a palavra? A minha Bíblia ainda continua dizendo: aquele que semeia pouco, pouco será. A Bíblia ainda continua dizendo: aquele que semeia com abundância colherá. A minha Bíblia ainda continua dizendo que Ele é poderoso para abrir a janela do céu, para derramar sobre vós uma bênção. E sabe o que é mais interessante? Que a promessa de Deus, Ele diz que Ele vai abrir uma janela lá do céu sobre a sua vida. Ele não diz que vai abrir uma porta. Ele diz que vai abrir o que? Uma. E por que Ele diz que Ele vai abrir uma janela? Porque a porta, ela tem a fechadura dos dois lados. Abre tanto quem está de fora quanto quem está de dentro. Mas a janela só abre quem está dentro. Então, quando Ele diz que Ele vai abrir a janela, sabe por quê? É porque a bênção que Ele pode derramar sobre a sua vida, através de você ofertar, através de você dizimar, ninguém mais pode fazer, somente Ele. E mesmo que alguém diga, não precisa, a minha Bíblia ainda continua dizendo, precisa, porque só Ele que pode abrir uma janela que venha maior abastança sobre a sua vida. Mas é que muitas vezes, sabe que eu não quero mais?
fazer o que a palavra está escrita. Eu quero ouvir o que as pessoas estão falando. E muitas vezes as pessoas estão dando um evangelho de facilidades. Mas não é um evangelho que transforma. Não é um evangelho que restaura. Não é um evangelho que salva. Então é por isso que entre o que as pessoas estão falando, eu preciso viver o que a Bíblia tem para mim. Quais são as promessas dele? Sabe que todas as vezes que um mal ou uma enfermidade vem sobre a minha vida, eu oro e digo, apresento ao Senhor, diz: a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o meu Deus que me sara. Senhor, eu creio nesta palavra. Essa enfermidade ela tem que sair da minha vida, porque eu sei que o Senhor é o Deus que me sara. Eu sei que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu sei que o Senhor levou sobre a cruz todas as minhas dores. É confessar a palavra, é começar a apresentar em juízo, e começar a orar, Senhor. É a tua palavra que me promete saúde. É a tua palavra que me promete cura. Então, Senhor, faça sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer. Sabe o que falta muitas vezes para nós? É que estamos vivendo algo que não temos a certeza se é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. Muitas vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas que ficamos em dúvida. E aonde eu tiro as minhas dúvidas? Na palavra. Aonde as minhas dúvidas podem ser sanadas todos os dias? Na palavra. Eu olho para a minha vida, eu não pergunto para Deus se é a vontade de Deus. Eu olho para a palavra e comparo a minha vida com a palavra. Comparo a minha vida com as promessas. Comparo a minha vida com o que Deus falou. E eu começo a analisar. E eu começo a ver que tem tantas coisas que Deus Ele quer que eu viva. E muitas vezes eu fico lutando com algumas coisas que eu quero, que Deus nunca prometeu que iria fazer na minha vida. Sabe por que o homem se frustra? E porque o homem se decepciona? É porque ele espera que Deus faça algo na vida dele que Deus nunca prometeu que iria fazer. Então sabe o que ele faz? Deus não fez, Deus não me deu, Deus não quis fazer. Mas ele nunca perguntou. E Deus nunca falou para ele: eu vou fazer isso. E o tanto que eu vejo de pessoas decepcionadas por causa disso. Porque eles esperam de Deus uma coisa que Deus não disse que iria fazer. Mas eles criam uma expectativa, eles criam pensamentos, geram emoções. Só que em alguns momentos Deus nunca disse que ia fazer. Então como que eu posso me decepcionar com alguém que nunca me prometeu aquilo que eu esperava? Mas se eu olhar para a palavra, esta palavra ela nunca vai me decepcionar. Sabe por quê? Porque tudo que está escrito
escrito aqui, Deus, Ele pode fazer na minha vida. Mas é o que está escrito aqui. Não é a minha expectativa. Não é o que eu espero receber. Não é o que eu idealizei, não é o que eu imaginei, é o que a palavra prometeu. E quantas pessoas saem da igreja, se decepcionam e dizem: Deus não fez. Entenda que Deus, Ele não vai fazer aquilo que Ele não prometeu. Deus, Ele só cumpre as suas promessas. Mas é que eu, como homem, eu, como pessoa, eu imagino algumas coisas, eu penso algumas coisas, e eu quero algumas coisas que não estão na palavra e que Deus não prometeu. Mas por eu querer, eu até digo: mas Deus não fez. Deus podia ter me dado, Deus podia ter feito, só que em nenhum momento Deus prometeu que Ele iria fazer. Em nenhum momento. Agora, se você olhar para a luz da palavra e começar a pedir, esta é a minha confiança. Se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Qual é a vontade? É a palavra. É a palavra. Mas é que o ser humano, ele tem tantas imaginações e ele tem tantas expectativas que ele esquece qual é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Esquece que Deus, Ele tem uma boa, uma perfeita, uma agradável vontade para a sua vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encaixar a minha vida na palavra. Eu tenho sonhos? Sim. Mas o que a Bíblia diz? Muitos são os planos ou os sonhos do coração do homem. Mas o que prevalece? O propósito de Deus. Muitos são os meus sonhos, muitos são os meus planos, muitos são os meus pensamentos. Muitos são. Mas sabe o que Deus, Ele quer quando Ele faz aqui? O meu propósito que prevalece, quer dizer, a minha palavra. Eu tenho que trazer os meus sonhos, os meus projetos e encaixar ele na palavra. Se fugir alguma coisa, não é promessa de Deus e nem propósito de Deus. Não vai acontecer. Mas será que eu estou disposto a viver isso? Será que eu estou disposto a tudo que eu quero? Tudo que eu amo, tudo que eu desejo, tudo que eu anseio, eu olho para a palavra e começo a dizer: minha vontade precisa encaixar aqui, meu desejo precisa encaixar aqui, os meus sonhos precisam encaixar aqui, tudo aquilo que eu quero que Deus, Ele faça, primeiro eu tenho que ver se Ele prometeu que ia fazer. Se Ele prometeu, então você pode ter confiança e descansar, porque Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Aleluia. Mas é que em alguns momentos da minha vida eu crio expectativas que não estão na palavra do Senhor. E aí que mora o perigo. Porque quem sabe essas expectativas, elas podem se frustrar. E uma pessoa frustrada, decepcionada,
ela esquece de quem o chamou. É por isso que eu gosto da oração do rei Lemuel, a qual ele diz: Senhor, não me dê nem riqueza, nem pobreza. Senhor, mas me dê o pão de cada dia, a porção de cada dia, para que eu não me enriqueça e esqueça do Senhor, para que eu não empobreça e eu venha murmurar do Senhor. Mas me dê o pão de cada dia, me mantenha estável, me mantenha equilibrado, me mantenha todos os dias do mesmo jeito. Ou seja, o que Deus ele está prometendo para as nossas vidas é que Ele é poderoso, como diz o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Meu Deus, Ele pode suprir necessidade. O meu Deus, Ele pode suprir necessidade. Mas sabe por que muitas vezes nós não escutamos? Deus ele supre toda necessidade, mas nós sempre queremos algo a mais. Ele supre a necessidade. A promessa dele é que Ele é poderoso para suprir toda a nossa necessidade. Mas a minha expectativa é que aconteça algo diferente. Se Deus ele está suprindo a sua necessidade, Ele está cumprindo a palavra dele na sua vida. Ele está cumprindo. E o que eu preciso entender então, que Deus Ele está fazendo aquilo que Ele prometeu. Então eu preciso glorificá-lo e adorar. E eu preciso continuar o que é buscar mais. É por isso que eu falo, quando você conhece a palavra, quando você vive debaixo da palavra das promessas, você começa a procurar. Não, Deus ele disse que Ele supre toda a necessidade, sim. Mas eu quero algo a mais. Eu não quero somente que Deus supra a minha necessidade. Eu quero que Deus ele comece a me dar coisas maiores e coisas melhores. Daí eu começo a ler a palavra. Nós voltamos lá no início ao qual a palavra diz: aquele que semeia pouco também separará. Então em algum momento da minha vida Deus está suprindo a minha necessidade. Mas por que Ele supre? Porque suprir a necessidade é a promessa de Deus. Ter muito é promessa de quem dá muito. Então o que acontece comigo? Eu quero que Deus ele supra a minha necessidade, que Deus ele me dê muito, mas eu semeio pouco. Quer dizer, então as minhas expectativas é ter o quê? Muito. Mas o que Deus prometeu que é suprir a necessidade. E Ele está suprindo. Daí eu vou na palavra. Então o que eu preciso fazer para me ter muito? Porque eu quero ter muito. Daí eu olho para a palavra e digo: semeia muito. Semeia muito. Só que eu não quero encaixar os meus sonhos na palavra. Eu quero ter. Eu quero ter em abundância.
mas eu não quero semear em abundância. Eu não quero doar em abundância. Eu não quero oferecer a Deus aquilo que me custe sacrifício. Eu só quero receber, mas eu não quero fazer. Entenda que suprir a sua necessidade é a promessa de Deus. E Ele vai continuar suprindo. Mas se você quiser algo além disso daí, você precisa olhar para a palavra e dizer: eu preciso começar a semear. E eu não posso dar aquilo que sobra. Eu tenho que dar aquilo que me custa sacrifício. Eu preciso começar a fazer. Então é isso que muitas vezes nós não fazemos. Depois queremos ainda cobrar o Senhor. Senhor, eu queria tanto ter aquilo, eu queria ter tanto aquilo outro, eu queria ter tanto assim, queria ser tanto daquele jeito. Deus, Ele está suprindo a nossa necessidade, porque é a promessa dEle. Isso Ele vai fazer. Isso Ele vai continuar fazendo. Mas se você espera receber algo a mais, comece a semear algo a mais. Comece a plantar algo a mais. Comece a fazer algo a mais. Muitas vezes nós não fazemos. Nós nos grudamos contra Deus. Eu queria tanto ter uma mesa farta de tudo. Não que Deus tenha deixado faltar alguma coisa, sabe por quê? Porque a necessidade está suprida. Mas Ele não prometeu a mesa farta. A promessa dele é o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as suas necessidades. Jesus diz: eu vim para ganhar uma vida e tenham em abundância. Aqui. Ah, mas eu queria aquele algo a mais. Daí sabe o que eu tenho que fazer? Encaixar o meu sonho, encaixar o meu projeto na palavra. E dizer o que a palavra está me dizendo, que para mim conquistar esse algo a mais eu preciso fazer. É isso que nós vamos fazemos. Nós vamos atrás de pessoas. Você não joga na telecena que você vai ficar. Vai sair o seu número lá. Não, vai ter a mega da virada agora. Joga nela. Compra um hipercard por semana que vai dar certo. E sabe o que fazemos? Muitas vezes investimos o nosso dinheiro nisso. Que a palavra diz que não vai dar o quê? Resultado nenhum. Investimos os nossos dinheiros em aposta, em jogos, esperando haver uma prosperidade. Sabe por quê? Porque não queremos encaixar o nosso sonho com o que a palavra diz. E depois não ganhamos, sabe o que fazemos? Ficamos frustrados. Joguei tanto, nunca ganhei nada. Gastei um monte de dinheiro, não deu certo. Sabe por quê? Porque você queria uma coisa. E a palavra estava dizendo para você fazer outra. A palavra não estava dizendo para você jogar. A palavra estava dizendo: lança o teu pão sobre a água. Porque depois de muitos dias E o que eu estava querendo fazer? Não, mas eu tenho que lá é uma promessa grande. Se eu acertar, eu vou ficar milionário. Então sabe o que acontece? Os nossos sonhos, os nossos projetos, eles saem da palavra para ir para outros lugares. E é por isso que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta. O que eu preciso fazer?
Deus está suprindo a minha necessidade. Eu quero ter algo a mais. Eu quero receber algo a mais. Espera aí, eu olho para a palavra e a palavra diz: semeia. Semeia. E você diz: Sim, mas eu não tenho nem para mim, como que eu vou semear? E aí? O segredo muitas vezes é esse. Não é ter em abundância. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, que no muito eu. Mas sabe qual é a dificuldade? É ser fiel no pouco. Porque deste pouco eu tenho que dar. Porque o pouco não dá nem para mim. Como que eu vou repartir com alguém? Mas se eu não quero ficar com aquele pouco todo mês, se eu não quero ficar com aquele pouco todo dia, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer pouco para receber o mundo. Só que muitas vezes, sabe o que eu faço? Me desfazer do pouco, eu me apego com o pouco. E digo: isso aqui todo mês está bom. Eu não posso perder isso aqui. Não, isso daqui. Então Deus, Ele continua suprindo a sua necessidade. Mas Ele espera o seu ato de fé, de pegar aquele pouco que você tem e semear para que aquele pouco ele fique muito. Aí é a promessa de Deus. Não precisa jogar. Não precisa apostar. Não precisa ter sorteio. Não precisa ter rifa. Não precisa ter nada disso. Sabe o que precisa? Nós precisamos aprender a semear. Mas se a sua vida está boa do jeito que está, Deus, Ele vai continuar suprindo. Mas se você quer mudança, se você quer transformação, se você quer algo diferente, aprenda a pegar o pouco que você tem e investir aonde? Semear. Porque então vai vir o que há? Colheita. E quando vir a colheita, ela vai vir abundante. Apenas estou dando este exemplo para que você possa entender. Porque muitas vezes os seus sonhos, os seus projetos, eles fogem da palavra. E eu me frustro porque eles não acontecem. Mas Deus nunca prometeu que iria fazer. Deus nunca prometeu que você ia ganhar na Mega Sena. Tem isso na palavra? Deus nunca prometeu que você ia ganhar na Telecena, no Domingão, no Hipercap, na rifa, no sorteio da City. Deus nunca prometeu. E quantas pessoas se decepcionam que acontece o sorteio? Podia ter sido eu. Sabe o que é isso? É apostar naquilo que a palavra diz para você não apostar. É querer levar seus projetos para fora da palavra. Entenda que todas as vezes que eu levo os meus projetos para fora da palavra, eu vou me frustrar. E sabe com quem eu sempre me frustro? Com Deus. Eu acho que Deus é culpado, porque Ele podia fazer e não fez. Então sabe o que nós precisamos fazer todos os dias? Olharmos para o nosso dia a dia, analisarmos a nossa vida e começar a comparar com a palavra. Começar a olhar para a palavra. E aquilo que nós queremos receber a mais, tenho certeza que Deus Ele pode fazer. Aqui é a promessa. Mas é que muitas vezes eu não apresento a Ele a promessa dele. É que muitas vezes eu não oro em cima desse versículo. Eu não faço propósito em cima desse versículo. Eu não digo: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E oro todos os dias, e faço propósito, e faço campanha, e continuo orando.
Porque Deus ele quer que eu e você e todos nós aprendamos é encaixarmos os nossos sonhos e os nossos projetos na palavra. Oh Deus, nos ensina, Pai. É quando estarmos em algum lugar de perigo, nós dizemos ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não deveria lá hoje, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Entendemos que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Tem tantas promessas, irmãos, para as nossas vidas. Tantas. Mas muitas vezes vamos procurar lá fora, vamos procurar com pessoas, vamos procurar com facilidades. E está aqui. Na palavra. Basta eu cumprir. Basta eu orar. Basta eu ter fé, basta eu acreditar. E essa campanha deste versículo é uma campanha de fé para você poder entender que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você entendeu? Deus ele pode fazer muito mais além do que você pede e além do que você pensa. Mas entenda que além do que você pede e do que você pensa, não é o que você imagina ter, é o que Deus já prometeu que iria fazer. Porque quantas coisas estão aqui que ainda não aconteceram na sua vida. Deus ele pode cumprir o quê? Todas. Mas eu oro. A minha oração é: Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, estou passando necessidade. Senhor, me dá. Senhor, não cita um versículo, não cita uma promessa. Pegue as orações dos homens de Deus da Bíblia. Pegue a oração de Moisés, pegue a oração de Jacó, de Isaac, de Daniel. Sabe o que eles lembravam? Da promessa de Deus lá atrás. Lembra que o Senhor é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão que prometeu. Sempre lembrando do que Deus havia prometido. E é isso que nós não fazemos. Lembre do que Deus prometeu para a sua vida. Ore em cima disso e tenha certeza. Deus, Ele vai fazer. Amém? Que as palmas do outro